não é um fato amplamente conhecido, mas quase tudo o que conhecemos sobre Cristóvão Colombo, sabemos graças ao filho bastardo dele, Hernando. Talvez a pessoa que melhor conheceu o descobridor da América. Ambos protagonizam o Memorial dos Livros Naufragados, em tradução livre, obra do historiador e acadêmico da Universidade de Cambridge Edward Wilson Lee. Um livro fascinante em vários níveis, fala da Idade Média e da Renascença, de intrigas e lutas pelo poder na corte dos monarcas católicos e seus sucessores. Das épicas navegações nos séculos XV e XVI, de grandes invenções, artistas e pensadores. Embora ele nunca tenha sido reconhecido legalmente, Hernando teve um relacionamento muito próximo com seu pai. Viajou com ele na quarta e última viagem de Colombo ao Novo Mundo e, assim como ele, teve grandes sonhos. Se Colombo queria conquistar o mundo, Hernando procurou conhecê-lo por meio da criação de uma biblioteca universal que englobava todos os livros, folhetos, partituras, pasquins e gravuras existentes no mundo. De todas as culturas, em todos os idiomas. Mas ele não realizou apenas esse projeto extraordinário. Também fez mapas, ocupou cargos públicos, foi um viajante inveterado e escreveu uma biografia de seu pai que, durante séculos, foi a única referência que tínhamos sobre Colombo. Como acadêmico, me dedico à história dos livros há anos, especialmente ao período imediatamente seguinte à criação da imprensa e como isso mudou o mundo. Sua biblioteca é muito importante para entender esse tempo porque ele anotava obsessivamente em cada um de seus livros onde e quando os comprou e quanto pagou por eles. Isso nos permite recriar um período de uma maneira muito detalhada. Mas tenho que admitir que, quando comecei a trabalhar na história dele, fiquei muito surpreso por ele não ser mais conhecido, porque é uma vida verdadeiramente extraordinária. É como uma história borgiana, ou um romance de Humberto Eco, mas com dados reais, o filho ilegítimo de Cristóvão Colombo tentando construir uma biblioteca universal. Ele não apenas teve esse projeto extraordinário de construção de uma biblioteca universal, mas também foi um dos cartógrafos mais importantes de seu tempo. Ele começou um dicionário, fez uma enciclopédia geográfica da Espanha, formou a maior coleção de gravuras e partituras de seu tempo e começou o que se acredita ser o primeiro jardim botânico do mundo. Seu interesse pela informação era uma espécie de desafio prático porque a imprensa implicou em um aumento considerável dela, o que levou à questão de como ordenar e dar sentido a todo aquele material. E acho que ele concebeu esse projeto como um paralelo aos desejos de seu pai, assim como Colombo queria contornar a Terra, Hernando queria contornar o mundo do conhecimento. E, como seu pai, ele pensou que quem completasse essa grande tarefa teria um enorme poder. E ele não se enganou, como sabemos agora, a informação é uma fonte de poder. Porque, é claro, ter todos os livros do mundo pode parecer uma boa ideia, mas se você não consegue encontrá-los pode ser pior do que não ter livros. Pode se tornar um verdadeiro pesadelo, como a infinita biblioteca de Borges, que é assustadora porque até na menor das categorias, biografias por exemplo, você pode criar biografias infinitas de Hernando Colombo. Tudo pode ser repetido. Ele usou muitos métodos, mas talvez o mais ambicioso foi o livro dos epítomes, que procurava reduzir cada livro a um pequeno resumo e, assim, tornar mais eficientes e rápidas as pesquisas por um exemplar específico. E, ao mesmo tempo, como você disse, havia a questão da ilegitimidade paterna, que por um lado implicava que ele não podia herdar sua fortuna ou títulos. E, por outro, o fazia sentir uma profunda necessidade de provar que era digno de ser filho dele presumivelmente. A única maneira de conseguir isso era fazer algo que seguia as realizações de seu pai e o tornava seu filho espiritual, já que ele não era perante a lei. Provavelmente, o que melhor reflete esse ponto é a biografia que Hernando escreve sobre seu pai, e que contém um paradoxo fantástico, porque pensamos em Hernando espelhando-se em Colombo, mas, na verdade, quase tudo o que sabemos sobre Cristóvão vem de seu filho.
E não está totalmente claro até que ponto nossa imagem de Colombo, pelo menos a lendária e heróica que tivemos durante séculos, foi moldada por Hernando. Wilson Lee. Acredito que a biografia de Hernando, que é a base da história que tivemos por centenas de anos, é quase completamente verdadeira, mas não é completa. Hernando era uma pessoa muito meticulosa, e seu livro contém muitas referências a documentos nos quais podemos verificar que ele estava dizendo a verdade. Quando no século XIX diferentes estudiosos começaram a se interessar por essa história e a procurar nos arquivos, encontraram as cartas de Colombo e outras histórias de seus contemporâneos que nos permitiram ter uma ideia melhor de quem ele realmente era e nos fornecer uma imagem menos ideal. Sobre um homem que também fez coisas terríveis e no final de seus dias estava muito perto da loucura. Ele também deixa de lado e encobre a visão que Colombo tinha de si mesmo como mensageiro de Deus, o que deve ter sido evidente para Hernando na quarta viagem, quando eles passaram tanto tempo juntos. Também não explica se seu pai chegou a admitir que nunca chegou às Índias Orientais, mas sim a um novo continente. Mas não podemos esquecer o contexto em que foi escrito, que é extremamente emocional, quase 30 anos após a morte de Colombo e em um momento em que sua reputação estava sendo destruída por diferentes personagens que alegavam ter chegado aos Estados Unidos antes dele. Wilson Lee. Realisticamente, apenas um megalomaníaco poderia ter passado 40 dias no mar, sem ver nada ou ter certeza de que haveria algo do outro lado. Você precisa ter um enorme grau de segurança pessoal. E, por outro lado, é verdade que é uma história muito humana, porque, embora Colombo seja famoso hoje ou infame para alguns, houve momentos em que ele mesmo chegou a pensar que parte daquele grande sonho que o movia era falso. Ele não encontrou o ouro que ele prometeu ou enriqueceu imediatamente os monarcas católicos. Ele acreditava que ele iria circunnavegar a terra e que com isso ele mudaria a história. Mas isso também não aconteceu. E embora, provavelmente em certos momentos ele acreditasse nisso, em muitos outros ele tinha motivos para duvidar. Mesmo para ele, o mundo mudava constantemente de forma, era uma pera, um peixe. Sabemos que ele deixou seus livros para Hernando, mas só conhecemos 4. Ele devia ter tido um pequeno número de textos que ele conservava e considerava valiosos porque pensava que o tinham ajudado em suas viagens, incluindo as viagens de Marco Polo. Mas ele tinha o que gostava de descrever como fogo, uma espécie de luz interior que hoje poderíamos chamar de inspiração, que lhe permitia relatar suas viagens ao Novo Mundo e tudo o que aconteceu lá de uma maneira que as pessoas achavam incrivelmente cativante. De fato, ele pediu para ser enterrado com as mesmas correntes com as quais chegou algemado à Europa em sua terceira viagem, em um de seus momentos de maior fracasso. Wilson Lee. Eu acho que isso foi evoluindo ao longo de sua vida. Temos boas razões para pensar que Colombo, como muitos outros comerciantes italianos, buscava uma via para substituir o comércio que estavam perdendo no Mediterrâneo Oriental pelo avanço do Império Otomano, que cresceu e fechava portos para o comércio. Mas quando ele começou suas viagens e descobriu um mundo onde ninguém havia estado antes, sua própria visão mudou e ele deixou de fazer algo para ganhar dinheiro e comercializar para algo que se tornou um dos grandes eventos da história. Foi quando ele desenvolveu cada vez mais sua autoimagem como homem destinado a grandes coisas e começou a se comparar a Noé, navegando através do dilúvio. E acho que com Hernando acontece o mesmo. Sua coleção de livros começou porque ele amava livros, mas ao longo de sua vida ele se convenceu de que estava destinado a construir uma grande máquina de conhecimento, que ele via como uma das grandes realizações da humanidade. É um símbolo perfeito para os projetos de Hernando, que tinham parte do mito grego de Sísifo, destinado a empurrar perpetuamente uma pedra gigante pela montanha até o topo, apenas para que ela voltasse ao vale e depois começasse a empurrá-la novamente. E assim por diante, indefinidamente. O catálogo dos livros naufragados lista milhares de livros que foram perdidos em um naufrágio ao viajar da Itália para a Espanha. Após a tragédia, ele manteve a ideia de substituir cada uma das cópias. Construir a Biblioteca Universal era como correr constantemente em areia movediça, sempre tentando manter-se acima do nível da água.
Um sonho impossível. Wilson Lee foi herdada pelo sobrinho, filho de seu irmão Diego, o filho legal de Cristóvão Colombo, mas ele não a quis. Então os livros foram para um convento onde Bartolomeu de Las Casas os usou para escrever sua famosa História das Índias. Depois foram transferidos para a Catedral de Sevilha, onde permaneceram trancados, porque a Inquisição reinava, e a própria ideia de uma biblioteca tão única e diversificada era extremamente suspeita. Lá eles foram esquecidos e negligenciados por séculos. É verdade que existem poucos documentos, mas isso não significa que não sejam convincentes, principalmente se levarmos em conta que é isso que Hernando diz em sua biografia. Uma das coisas que provei durante minha pesquisa foi precisamente que Hernando escreveu essa biografia. Havia certas dúvidas, mas encontrei documentos que confirmam sua autoria.